Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Secretário, boa noite. Eu começo perguntando sobre um caso rumoroso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigá-lo sobre supostas acusações de irregularidade. Em linhas gerais, fala-se em conflito de interesses. O senhor cometeu esse tipo de irregularidade? Boa noite, Fernando. Agradeço o convite e agradeço a oportunidade de repactuar e contar o quanto eu tenho sido perseguido, o quanto tem sido injusta a perseguição com relação à minha pessoa, à minha família, à minha atuação no governo com relação a esse caso. Todos sabem que eu só cheguei aqui na SECOM, a convite do presidente Jair Bolsonaro, por conta da minha atividade profissional em São Paulo. Há 22 anos, eu tenho uma empresa que fornece dados de veiculação e inserções publicitárias para o mercado publicitário. Quem é o mercado publicitário? O mercado publicitário é composto de anunciantes, agências de publicidade, veículos, institutos de pesquisa. A minha empresa está posicionada como um pequeno instituto de pesquisa. Ela fornece dados, ela fornece senhas de acesso para que os clientes que assinam o serviço tenham informações de qual anunciante anunciou, em que veículo, que horário, qual produto. Então eu forneço dados, a empresa fornece dados para o mercado publicitário. Quando eu fui nomeado, eu pedi a orientação para o Palácio do Planalto, para todos os órgãos de controle do Palácio do Planalto, para o que fosse necessário fazer para que a nomeação fosse efetivada. Naquele momento, foi ordenado, foi sugerido, fui informado que eu precisava sair do controle da administração da empresa. Contratei um escritório de advocacia que refez e cumpriu o que a Presidência da República, o que o Palácio exigia. Então, naquele momento, foi solicitado que eu me afastasse do quadro administrativo da gestão da empresa. Prontamente eu fiz, pois não. Esse caso é realmente complexo. Os telespectadores que nos acompanham aqui talvez nem tenham ouvido falar em detalhes sobre ele. Eu gostaria de fazer uma espécie de recapitulação do que foi dito, até para que as suas respostas possam daí ser inseridas nesse contexto e a gente dialogue aí sobre o que de fato se passou. O senhor foi nomeado secretário de Comunicação da Presidência em abril de 2019, lá no ano passado. Ao assumir, como é praxe, para todos no serviço público, o senhor teve de responder a um questionário da chamada Comissão de Ética Pública da Presidência. Mas, segundo uma acusação que tem sido veiculada contra o senhor, nas suas respostas nesse questionário não haveria informações detalhadas sobre as atividades da sua empresa e os contratos mantidos pela empresa com TVs, agências de propaganda, que recebem dinheiro da própria secretaria que o senhor estava assumindo à época, no ano passado. Aí o senhor teve de responder um questionário padrão, não é? Esse é um questionário padrão lá da Comissão de Ética Pública. E nesse documento havia perguntas sobre participações societárias suas ou de seus parentes em empresas que operavam em áreas afins à competência do seu cargo. E que, portanto, segundo tem sido veiculado, poderiam causar conflito entre interesses público e privado. Esse questionário foi completado e assinado pelo senhor, ao que consta, no dia 14 de maio de 2019. E nele, o senhor não teria dito em detalhes quais eram os negócios mantidos por sua empresa no momento em que passou a ocupar o cargo. A sua empresa, que é a FW Comunicação, como o senhor mesmo já disse, faz estudos de mídia, compila dados para o mercado e tem contratos com agências de publicidade, emissoras de TV. O fato é que esses negócios, agências e emissoras, prestam serviço para o governo. Aí é que ficou a dúvida. Existe, nesse caso, o conflito de interesses que foi omitido pelo senhor nesse formulário?
Na minha opinião, eu cumpri absolutamente a lei e vai ficar provado isso em toda a investigação da Comissão de Ética, do TCU e do processo que o Ministério Público pediu à Polícia Federal que abrisse contra mim. Quando da nomeação, a gente cumpriu a recomendação do Palácio do Planalto, bem como o que a lei determina, que é se afastar do quadro administrativo da empresa. E, ao preencher esse documento, eu reafirmo que a gente completou, que a gente preencheu de forma absolutamente verdadeira, idônea. O fornecimento de dados em nada se relaciona com distribuição de verbas de televisão. Não há nenhuma relação entre o serviço ofertado há 22 anos, com contratos antigos, com relação ao meu papel que eu faço na Secretaria de Comunicação. Ainda que, parece que tem um trecho desse formulário lá da Comissão de Ética Pública que pergunta para o senhor o seguinte: se nos últimos 12 meses anteriores ao senhor assumir o cargo, se teve contato com alguma empresa ou com algum negócio que pudesse suscitar conflito de interesses. E daí parece que o senhor colocou não. Nesse caso, foi correto colocar não? No meu entender, sim. Por quê? O fornecimento de dados não tem relação com distribuição de verbas. Não há nenhuma sinergia entre dado de investimento publicitário, dados de inserções publicitárias, dados de veiculações publicitárias com distribuição de verba da SECOM. Partir da premissa que todo mundo que vem do mercado é criminoso ou que todo mundo que está num cargo público vira criminoso é uma aberração, é uma perseguição política. Eu nunca tive um processo no meu nome e em 44 anos de vida. Eu nunca entrei num tribunal. Estranhamente eu passaria a entrar no tribunal desde que eu entrei no governo? Estranhamente eu começo a tomar processo desde que eu estou no governo? Inclusive, por essa pressão toda que o senhor está relatando, eu preciso perguntar. Claro. Nesse período, o senhor chegou a pensar, será que não é melhor eu sair do governo e acabar com tudo isso? É uma ótima pergunta. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Pensou? Pensei. Está pensando ainda? Não, não estou. O senhor perguntou se eu pensei em desistir. Eu nunca considerei desistir. E sabe por quê? Porque eu tenho muito orgulho do presidente. Um presidente que supera uma facada, 3 cirurgias, e mesmo assim está governando e saiu vitorioso de uma eleição tão combativa. Que direito eu tenho de desistir? Que direito eu tenho? É fácil sair na capa de um jornal 22 dias por conta de uma perseguição política. Ao final do meu processo, eu gostaria que o veículo que me persegue há 22 dias, comprovada a minha inocência, doasse esse dinheiro, esse espaço de mídia que dedicaram a mim, a qualquer instituição de caridade. Agora, o fato é que os processos talvez demorem um pouco, né? Esses casos demorem um pouco a ter uma resposta definitiva. Tem a Comissão de Ética Pública, tem o inquérito da Polícia Federal. Talvez, na Comissão de Ética Pública da Presidência tenha uma decisão mais rápida, não sei. Digamos que a decisão seja, é necessário investigar mais, sugerimos o afastamento temporário. Como é que o senhor reagiria a isso, se houver uma decisão dessa? Não, eu confio na Comissão de Ética. Todos os esclarecimentos que me pediram serão respondidos ou foram respondidos. Uhum. Se surgirem sugestões ou novas obrigações, elas serão imediatamente atendidas. Se sugerirem novas formas de conduta de minha parte, serão imediatamente acolhidas. O fato é que parece que em algumas ocasiões anteriores, quando a gente olha ao longo dos anos de existência da Comissão de Ética, que não é algo muito antigo, né? Começou no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, portanto no início dos anos 2000, teve casos em que eles de fato recomendaram, olha, se trabalhava nesse mercado, talvez é melhor não atuar neste cargo. Por que o seu caso seria diferente desses em que foi recomendado não haver a nomeação? No meu caso específico, até onde eu sei,
eu vi inúmeras manifestações de colegas de mercado publicitário que ficaram muito contentes com a minha chegada à Secretaria de Comunicação. Inclusive, uma entrevista recente do meu antecessor, o Elcio Mocco, que elogia demais a tecnicidade que a SECOM vem atuando dentro do governo Bolsonaro. Então, um ministério onde é composto por profissionais técnicos, como o presidente sempre diz, sem indicações políticas, nada melhor e mais justo do que uma SECOM técnica cujo profissional tenha vindo do mercado publicitário. Quando a gente fala de ética e moral, muitas vezes vem à mente, pelo menos eu às vezes lembro, uma coisa que eu aprendi no serviço público, já ouvi de muitos gestores ao longo de mais de 30 anos, o seguinte: às vezes no serviço público tem que se seguir aquela máxima da mulher de César. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Será que no seu caso a percepção que se passou, inclusive pelo senhor propriamente, foi a mais correta para o mercado e para a mídia? Para o mercado publicitário inteiro, que conhece a minha reputação, que conhece a história de vida que eu tenho, a história profissional que a minha empresa tem, 100% está do meu lado. Vamos falar então, o senhor está me dizendo que acha que está confiante que não houve conflito de interesses e que isso vai ser, ao fim e ao cabo, demonstrado nesses dois processos, na Comissão de Ética Pública e no inquérito da Polícia Federal. Com toda certeza. Tá. Então, vamos falar de verbas publicitárias, que é um outro tema que vem sendo muito levantado a respeito da atuação da Secretaria Especial de Comunicação Social da presidência do presidente Jair Bolsonaro. Ficou demonstrado que, em alguns casos, a SECOM gastou mais verbas de publicidade em veículos de televisão que têm audiência menor do que a líder nesse mercado, que vem a ser a TV Globo. Nós estamos aqui no SBT. E que, nesse caso, talvez não tenha havido que, no jargão do mercado, se fala mídia técnica. Tem audiência, tem uma verba correspondente àquela audiência. O que aconteceu de fato? Houve esse tipo de, vamos dizer, anormalidade na distribuição das verbas publicitárias? Excelente pergunta. Agradeço novamente, porque essa também é um objeto da confusão, da perseguição do qual eu sou vítima. O que aconteceu? Como todos sabem, o governo do presidente Bolsonaro herdou um Brasil arrasado. Não por menos, todos os orçamentos de todas as pastas sofreram reduções gigantescas. A comunicação foi uma delas. Eu adoraria ter um orçamento enorme para poder contemplar todos os veículos, todas as horas. Mas a gente não tem isso. Por conta do orçamento restrito, enxuto, que o ministro Paulo Guedes vem nos concedendo para repactuar a economia do Brasil, a gente passou a ter uma SECOM absolutamente técnica. A gente cumpre uma instrução normativa de 2 de abril de 2018, em que o principal critério para a distribuição das verbas publicitárias é a economicidade. Mas o que é isso? Há que se buscar obrigatoriamente o valor mais econômico para atingir e para investir em todos os meios de comunicação. Mas não parece lógico que, se há uma verba, um orçamento relativamente limitado, que seria mais eficaz usar os veículos de abrangência mais nacional, que tem audiência maior, para gastar essa verba? Isso está certo ou errado? Isso está errado. Por quê? Todos os veículos têm abrangência. Vamos falar um pouquinho de televisão. Certo. Todos os veículos hoje têm uma cobertura similar, atingem o Brasil inteiro. Mas as audiências variam. As audiências variam. Então, qual foi a estratégia que a SECOM adotou? Vou fazer uma metáfora. Se você tem essa mesa aqui, você pode entrar e comprar um tapete persa e você vai cobrir essa mesa aqui. Você vai cobrir, você vai atingir a mesa inteira, mas vai custar caro. Ou
Você pode ir na quitanda da China, compra um pedacinho. Você vai num outro mercadinho indiano e compra um outro pedacinho de tapete. Você vai num outro supermercado e compra um outro pedacinho de tapete. Onde não tem tapete suficiente para cobrir com os outros mercadinhos, você usa o tapete persa. Você vai ter o mesmo efeito com um custo muito menor. Foi isso que a Secom fez. Onde veículos teriam cobertura e alcance, a gente utilizou veículos mais baratos. Onde veículos mais baratos não tinham o alcance e a cobertura para atingir o público-alvo que a gente desejava, a gente usou um outro veículo um pouco mais caro. A televisão no Brasil, o rádio, também os veículos eletrônicos, eles têm abrangência nacional, tem a audiência, que é um fator também importante. E tem também, dentro dessas redes todas, os veículos regionais. Então, quando um anunciante faz uma propaganda, ele pode pedir que a propaganda passe para o Brasil inteiro de uma vez, ou pode pedir que passe no mercado, digamos, de um estado específico. É uma regionalização. É isso que o senhor está querendo dizer que foi feito? É exatamente essa a bandeira da política de comunicação do presidente Bolsonaro. É uma comunicação descentralizada e regionalizada. Um cidadão do Amazonas não quer saber o que está acontecendo em São Paulo, um cidadão do Rio de Janeiro não quer saber o que o varejo do Amazonas, do Mato Grosso está comercializando. A tendência da evolução tecnológica da comunicação é a descentralização e a regionalização, com conteúdos próprios para cada uma das regiões. Secretário, isso tudo que o senhor está me dizendo são dados que a gente, enfim, teria dificuldade de falar sobre eles em detalhes aqui na televisão, mas eu me recordo que de 1999 até 2017, houve um sistema que tinha falhas, talvez, mas ele era consistente, ele era igual todo ano, sobre cada centavo que era faturado para cada entidade do setor público, administração direta ou indireta. Esse sistema foi interrompido pelo presidente Michel Temer. 2018, não há mais esses dados. 2019 também não houve. Há um sistema interno do governo, que eu sei, mas que ele não fica disponível diariamente para o público. Por que não criar um sistema que recupere os dados de 2018 e 2019 no detalhe para cada empresa pública, para cada ministério e deixe que, enfim, as pessoas olhem o que foi gasto para cada veículo? A ideia é ótima e o valor gasto de cada centavo público já está disponível através da lei de acesso de informação. Sim, mas é mais difícil. A lei é muito boa, essa lei é muito boa, mas ela exige que a pessoa daí mande uma carta ou faça um pedido. O que eu estou perguntando é se não seria possível proativamente o governo Bolsonaro colocar os dados na internet. Aí a pessoa escreve Banco do Brasil, aí vem tudo que o Banco do Brasil gastou de publicidade. Perfeito. Caixa Econômica, Secom, não seria melhor? Vamos acolher essa sugestão, nós vamos estudar esse processo. É possível isso? É possível, é possível. Existe um sistema interno hoje que dá esses dados para o senhor, eu imagino. Sem dúvida nenhuma. Qual é o óbice de colocá-lo disponível para o público? Vou estudar com a equipe apropriada e volto contigo, mas me parece bastante razoável essa sugestão. Me parece bastante oportuno. De novo, voltando para o tema inicial, algumas televisões nessa regionalização acabaram tendo, pelo menos da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, comandada pelo senhor, um volume de verba publicitária maior do que tinham antes, e uma TV, no caso, a líder de audiência, acabou tendo um volume menor. Nesse caso, é um ruído apenas ou houve privilégio para algumas emissoras? Nenhuma emissora teve verba maior que 2018, muito pelo contrário. As emissoras tiveram, em média, 35% menos de verba do que 2018. Mas estou me referindo a 2019, a comparação entre os veículos dentro de 2019. Algumas emissoras tiveram uma verba maior, outras emissoras tiveram verba menor, sendo que uma da que teve verba menor do que as outras é a emissora líder de audiência. Nesse caso,
houve mídia técnica correta? Houve totalmente o critério de mídia técnica. Esse fator, dentre outros fatores, foi causado porque a emissora líder não permite, na sua política comercial, a utilização dos seus apresentadores e membros do seu casting para campanhas de utilidade pública. Explica um pouco melhor isso. Quando da reforma da Previdência, da nova Previdência, que começou em fevereiro e acabou em agosto ou setembro, se eu não me engano, a gente utilizou um formato de publicidade que é o merchandising. O que é o merchandising? O merchandising é a propaganda inserida dentro do programa. Personalidade. Isso. Quando a agência que venceu a microconcorrência da reforma da nova Previdência, da campanha da nova Previdência, a gente solicitou e a agência nos sugeriu que fizesse o formato merchandising, que a gente teria maior impacto junto à audiência. E ao questionar todos os veículos quem teria esse formato, a emissora líder disse que não permitia que parte do seu casting, ou não permitia que o seu casting fizesse esse formato. Vamos dar um exemplo. Estamos no SBT aqui. Um programa do SBT que faz, que pode... O Ratinho. Programa do Ratinho. Ele para o programa, uns minutos, olha para a câmera e transmite uma mensagem publicitária. É isso que é o merchandising. É isso. E isso o senhor está dizendo que elevou o volume de recursos para algumas emissoras que permitem esse tipo de propaganda e, por outro lado, impediu que a emissora líder, no caso, tivesse esse tipo de verba, porque nos seus programas isso é proibido. Perfeito. É isso mesmo? Dentre outros fatores. Agora, por exemplo, na emissora líder transmite futebol. Lá não tem merchandising no futebol? Não. Eles não falam o nome de produtos durante o jogo de futebol? Aquilo é outro formato. Naquele formato não atenderia a SECOM? Aquele formato, o formato que a agência de publicidade sugeriu era quando o apresentador, que são nos momentos de maior audiência, o apresentador endossa a mensagem que o anunciante quer transmitir à audiência. Esse é um merchandising. E não necessariamente precisa ser interruptivo com um apresentador interrompendo o programa e falando a mensagem publicitária. Ele pode ser uma ação integrada que está envolvida na cena. Por exemplo, quando um personagem abre um refrigerante e está tomando, está engajado na cena. Ou quando ele passa o cartão de crédito na porta de um banco. Então não há uma interrupção da cena de uma novela, por exemplo. Então... Mas se o senhor me permite, nas novelas, em geral, é muito comum. Nossa, eu comprei esse carro, olha que bonito. Daí aparece o carro. É uma propaganda, Perfeito. A gente sabe, está lá na história. Ou vai ao banco, ou toma uma cerveja, um refrigerante. Isso é permitido na emissora líder. Não teria sido possível fazer? Não para utilidade pública, não para campanhas de utilidade pública, não poderia... só para anunciantes privados. Ah, entendi. Daí por isso não foi feito. Por isso, feito. exato. Entendi, tá certo. E por essa razão, então, houve a discrepância de valores. É essa a razão que a gente olha ali e vê que houve menos verba. A população brasileira pode ter absoluta convicção que a SECOM do presidente Bolsonaro preza e respeita cada centavo do dinheiro do cidadão que é recolhido nos seus impostos. Enquanto eu estiver na SECOM, espero que sejam 8 anos, a SECOM será exclusivamente técnica, sem favorecer qualquer veículo e qualquer meio. Antes de tudo isso aqui acontecer, isso que nós estamos falando, esses episódios todos, a chamada CPI da fake news lá no Congresso decidiu convocar o senhor. Daí isso aí ficou meio de lado e agora parecem que estão querendo acelerar a sua ida ao Congresso. O senhor vai esperar uma notificação chegar ou pretende talvez até se apresentar e ir lá e falar com os congressistas? Com o maior prazer eu posso ir lá. Eu vou compartilhar com eles toda a minha experiência profissional e de mídia. O que eles tiverem dúvida, com o maior prazer eu vou responder. De forma técnica, de forma objetiva, com muita tranquilidade, com muita calma. Eu estou vendo o senhor responder aqui todas as perguntas que eu estou fazendo, mas eu não poderia deixar de citar que a sua reação foi um pouco mais grave quando o episódio eclodiu. E eu vou ler aqui algumas palavras na sua resposta ao jornal, no caso Folha de São Paulo, que foi o porta-voz dessas reportagens. Quando o senhor respondeu, o senhor usou as palavras para se referir ao meio de comunicação: desatinada, irresponsável, mentira absurda, ilação leviana, má fé
em mau jornalismo. Num pronunciamento seu recente, o senhor disse que qualquer ponte de diálogo, entre aspas, com empresas como essa foi explodida. Essa é a melhor forma de se referir à mídia ou tratar a mídia? Não, eu não generalizei. O senhor se referiu a um veículo. Então, mas mesmo assim, é a melhor forma? Veículo esse que me persegue com todos esses adjetivos que eu mencionei anteriormente. A forma com a qual criaram essa narrativa. Mas eles chamam o senhor de leviano, falam que o senhor tem má fé, essas coisas? Pior do que isso. Eles usaram outro. Me chamaram de corrupto, que eu recebo dinheiro, que eu estou encrencado. Nunca frequentei um tribunal. Eu nunca tive um processo contra o meu nome. Nunca. Eu nunca fui réu em nenhum processo. Nunca. A quem interessa isso? Eu tô aqui a convite do presidente. E para quem não sabe, todos lá no Planalto, todos, trabalham de 16 a 18 horas por dia. O dia começa às 4h30 da manhã, o dia termina à meia-noite. É um governo em que todos que estão ao lado do presidente trabalham muito. Não há descanso, não há sábado, não há domingo. O senhor falou do Palácio do Planalto, a gente ouve muito. Intrigas no Palácio do Planalto, isso não é novo, é em qualquer governo. Há um serpentário ali, já que vive há muito tempo ali. O senhor sente isso, sabe que dentro do Palácio do Planalto tem pessoas que falam mal do senhor? Não é só dentro do Palácio do Planalto. E aí a gente tem que fazer uma análise de como funciona a comunicação interpessoas hoje. Com o avanço da tecnologia, surgiu um aplicativo chamado WhatsApp. E por conta do WhatsApp, o que eram relações distantes e difíceis e até mesmo impossíveis se tornaram possíveis e próximas. Com o WhatsApp, uma pessoa que está do outro lado do mundo joga uma mensagem num ministro, num jornalista, até mesmo num presidente da República. E essa mensagem pode ser verdadeira ou falsa. Essa mensagem pode destruir reputações ou construir reputações. Então, o avanço da tecnologia, ao meu ponto de vista, mudou a forma das pessoas se relacionar. Novo que sou aqui na política e na vida pública, a gente tem que aprender a ler tudo de forma diferente. A gente tem que entender e depurar cada palavra de uma matéria. E precisa checá-la por completo. Agora, eu perguntei dentro do Palácio. O senhor sente que dentro do Palácio existe, por parte de algumas pessoas, integrantes do governo, prevenção contra o senhor? Eu acho que ninguém é unânime. Ninguém é unânime, mas vai de cada pessoa em ser profissional, amiga. Quem planta o bem, colhe o bem. Cada um tem a sua religiosidade. Eu venho de uma educação judaica. Estudo muito o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento é a Torá, o Novo Testamento é a Bíblia. Pela minha educação, eu jamais, e tenho aprimorado, eu tenho evitado falar mal de pessoas. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, vai colher o mal. Agora, o senhor mesmo, que foi tão duro, às vezes com a mídia e nos seus depoimentos ásperos, será que agora também não está colhendo um pouco do que plantou? Pode ser que sim. Agora, a minha atividade na SECOM foi a mais profissional possível. Eu não vou alimentar jornalistas de fofocas. Eu não vou colocar uma pessoa contra outra. Eu não fui para isso que eu vim. Eu não vim aqui para pautar jornalista A no caminho C ou jornalista B no caminho Y. Não faz parte do meu ensinamento. Agora, o que eu vim para construir uma comunicação robusta, verdadeira, usando uma mídia absolutamente técnica. Secretário, o Poder em Foco
vai fazer um brevíssimo intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. E nesta edição, eu entrevisto o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Secretário, numa das inúmeras notas que a SECOM e o senhor emitiram, está dito o seguinte, que o governo mudou os parâmetros de veiculação da verba publicitária, não se submetendo a chantagens. Pergunta, houve alguma tentativa de chantagem? Você ter determinados veículos de comunicação e parte da mídia utilizando-se dos seus veículos para atacar de forma mentirosa, de forma leviana, de forma contínua, para que você o chame para conversar em troca de potenciais e futuros investimentos, isso não vai acontecer. Quem fez isso? Muitos tentaram fazer isso. Isso... Tentam coagir através de ataques contínuos. E isso não será tolerado e isso não nos abalará. Como secretário de comunicação, tem uma parte que é realmente da SECOM, que vem sendo às vezes questionada, e outra parte que é relacionada só ao senhor. As notas todas saem por intermédio da SECOM. Será que não seria prudente notas sobre a SECOM saírem pela SECOM e as notas que, enfim, de alguma reportagem sobre o senhor saírem separadamente? Na verdade, há uma confusão da pessoa do secretário, a função do secretário e a função da Secretaria de Comunicação. A função da Secretaria de Comunicação é defender o Brasil, o presidente, os ministros e os ativos do Brasil. A função do secretário de comunicação é estar alinhado ao emprego, às atividades com a qual ele está sentado exercendo. Então, eu até entendo que existam pontos de coincidência e de intersecção. É claro que ataques à minha pessoa, nada relacionados à minha atividade aqui em Brasília, não devam ser respondidos pela Secretaria de Comunicação. Mas todas as matérias foram relacionadas ao meu cargo, que no momento eu exerço. Entendi. Muito bem. Uma outra controvérsia. A cineasta Petra Costa fez um documentário chamado Democracia em Vertigem, que concorre inclusive ao prêmio, ao Oscar. E ela tem dado muitas entrevistas. A Secretaria de Comunicação, SECOM, que o senhor comanda, fez um vídeo apontando o que considera fake news. Nesse caso, qual foi a eficácia dessa estratégia da SECOM? Foi a melhor forma de responder ao que disse a cineasta? Entendo que sim. Como te disse há pouco, é obrigação da Secretaria de Comunicação defender todos os interesses do Brasil, do presidente e dos seus ministros. Todos os ativos que estiverem sob ataque, todos os temas de interesse da população brasileira que estiverem sendo objeto de narrativas mentirosas, de narrativas fantasiosas, de narrativas ilegítimas, cabe à SECOM atacar e responder. Os seus críticos disseram que talvez, nesse caso, não seria apropriado usar a estrutura pública para contestar uma iniciativa privada, no caso da cineasta, de dar uma entrevista. Nesse caso, a gente, para esta manifestação da SECOM em específico, a gente consultou o nosso advogado-geral, que deu parecer favorável para que a gente se manifestasse nesse sentido. Já que a gente está falando de comunicação de governo, tem alguma estratégia programada para a comunicação do governo do presidente Bolsonaro? Alguma mudança para este segundo ano, 2020, do mandato? Na verdade, é sempre um processo contínuo de aprendizado e de aperfeiçoamento.
Todos os dias eu chego na Secom pensando como eu posso melhorar. Em época de evolução tecnológica, todo mundo está conectado todo o tempo. Então a gente criou o perfil Secom Você para as plataformas digitais. Nós vamos criar outro perfil chamado Secom Vídeos. Nós vamos criar outro perfil de aplicativo. Nós vamos criar um aplicativo da Secom, onde os usuários vão poder baixar. Nós vamos poder vamos ter podcasts. Nós vamos estar na vanguarda da comunicação, onde qualquer outro anunciante privado com alta expertise, a Secom vai estar no mesmo patamar. O governo, o Palácio do Planalto, já estudou a possibilidade de, eventualmente, trazer para a Secom algum publicitário de renome, alguém que pudesse estar lá no dia a dia colaborando com a comunicação do Palácio do Planalto, do Presidente da República? Já foi feito algum convite, alguma tentativa, ou isso nunca foi pensado? Sempre foi pensado. Alguém foi convidado? Não. Na verdade, a gente busca trabalhar dentro das capacidades que existem nesse momento. É muito trabalho, as condições são restritas, e o que mais a gente preza aqui é o engajamento, o que mais a gente preza é quanto a pessoa se doa para se engajar numa bandeira cuja a diretriz do presidente é repactuar a verdade. O presidente da República tem tido o costume de, se não diariamente, quase diariamente, falar quando sai ou entra, às vezes, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. É uma boa estratégia ele falar com essa frequência, como ele vem falando, e ele tem sido eficaz ao se comunicar por intermédio dos repórteres que ficam ali na porta do Alvorada? Eu entendo que sim. O presidente Bolsonaro costuma ser muito criticado com ataques com a imprensa, com ataques a jornalistas, relatórios. Eu gostaria que você me citasse um ato do presidente ou do governo dele de censura, um ato em que ele retirou direitos e liberdade de imprensa. É o presidente que mais se encontrou com jornalistas, é o presidente que mais concedeu entrevistas, é o presidente que mais se encontrou com proprietários de veículos de comunicação. Agora, tem uma coisa que são os atos e a outra que é a retórica. Quando o presidente da República fala alguma coisa, tem um peso maior do que um cidadão comum que não ocupa um cargo público. O presidente da República, em geral, tem sido muito áspero, muito perfuro cortante nas suas críticas à imprensa. Às vezes cita nome de veículos de comunicação, dizem que não fazem bom jornalismo, dizem que ele disse uma vez que os jornalistas são uma espécie em extinção. Será que esse tipo de linguajar e declaração contribui para que a imprensa seja melhor? Eu vejo exatamente na outra ótica. Eu sempre vejo o presidente jamais generalizar. O presidente não generaliza. E eu vejo ataques ilimitados e incessantes ao presidente, aos seus filhos, aos seus ministros, aos seus secretários, ao seu irmão, a quem está perto do presidente passa a ser atacado única e exclusivamente por estar perto. Mas, secretário, me permita, essa frase, por exemplo, contra jornalistas, eu sou jornalista, jornalistas são uma espécie em extinção. É uma frase genérica. Não? O presidente aponta e critica veículos que costumeiramente, continuamente, o atacam de forma leviana e injusta. Falam da esposa, falam do pai, falam do irmão, falam do vizinho, falam da empregada, falam do ministro, a gente não tem mais o jornalismo apurativo de verdade. A gente não tem mais a fonte da operação. Então, a fonte da informação. A gente vive a era da manchete escandalosa e fantasiosa em busca do clique a qualquer custo. Então, são manchetes mentirosas, escandalosas, em que a monetização desses veículos digitais se dá em função da maior quantidade de cliques. Mas
Secretário, né, eu citei uma frase que eu acho que foi genérica sobre todos os jornalistas. Teve um dia que o presidente foi específico, na frente do Alvorada, se referindo a um repórter que estava ali cumprindo o seu papel de fazer perguntas. Ele falou, eu poderia dizer que você tem uma cara terrivelmente de homossexual, ou alguma coisa assim. Esse tipo de embate do presidente com um repórter que está só cumprindo sua função na frente do Alvorada é correto? Mas o presidente sempre foi muito... Ele é uma pessoa muito amável, ele é muito carinhoso, ele é muito brincalhão. Nesse caso? Na verdade, todo mundo que conhece o presidente se apaixona pela pessoa dele. E eu fui um deles. A ponto de aceitar esse convite e vim trabalhar aqui em Brasília, com nenhuma experiência pública anterior. A pessoa do presidente é uma pessoa encantadora. Eu não vejo um gesto de maldade, um gesto de casca ruim. Mesmo nessas declarações? Não vejo, não vejo, não vejo. Secretário, o Poder em Foco vai fazer mais um pequeno intervalo, mas volta já já. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. E nesta edição eu converso com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Secretário, houve um convite feito para a atriz Regina Duarte ocupar a Secretaria de Cultura. Foi uma decisão correta do governo? Que tipo de ganho de imagem ou não isso trará para o governo? A Regina é uma amiga, a Regina dispensa apresentações, eu tenho falado com ela quase que diariamente, a Secretaria de Comunicação está à disposição dela para ajudá-la a montar a estrutura, para montar a equipe, para explicar como funciona a máquina pública. Ela, se Deus quiser, vai trazer muita coisa boa para o governo do presidente Bolsonaro. Ela é uma unanimidade na dramaturgia brasileira, ela tem muito a agregar. É possível que a nomeação oficial de Regina Duarte para secretária de Cultura seja ainda efetivada no mês de fevereiro ou é coisa para março? Eu entendo que será efetivado no mês de fevereiro. Sobre esse caso, a gente sabe a história por que Regina Duarte foi nomeada. O secretário anterior fez um vídeo na internet muito controverso no qual ele copiava, usava frases muito parecidas, praticamente as mesmas, de Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Aí é sua área, comunicação. É claro que o senhor não tem nada a ver com os outros ministérios diretamente, mas tem. Como é possível que num governo escape um negócio desses? Eu entendo, o Alvim é meu amigo, o Alvim é boa pessoa, o Alvim não teve intenção e não conseguiu observar a dimensão do vídeo. Ele errou, sem intenção, eu não o recrimino, mas era insustentável a permanência dele na cadeira por conta da gravidade do vídeo. Reitero aqui que o secretário Alvim é boa pessoa e não teve intenção de agredir ninguém, muito menos a comunidade judaica do qual eu faço parte, naquele vídeo. É muito comum no governo do presidente Jair Bolsonaro, alguns secretários, ministros, integrantes do governo em geral, produzirem esse tipo de controvérsia às vezes. Isso não requereria, talvez, uma política mais organizada na comunicação social de todo o governo? Excelente observação. A gente vem atuando exatamente nessa forma, para que a comunicação tenha unidade no seu discurso e que a comunicação tenha fluxos determinados e contínuos. Como é que se faz isso? A matéria-prima da comunicação é a informação. E para que tenha um governo que avance de forma robusta, a comunicação tem que ser uniforme e robusta. Não adianta um ministro caminhar para um lado, o presidente caminhar para o outro, o secretário caminhar para uma terceira direção. Haverá então, essa unificação? Haverá. Qual é o desenho disso? O desenho é que todo o governo possua
caminhos comuns, fluxos comuns de interesse do governo, menos individualizações e mais trabalhos coletivos, mais reuniões, mais encontros, mais unidade na comunicação. Deixa eu entender, o governo tem 22 ministérios, cada ministério tem uma área ali de comunicação. Posso entender que essa unificação seria, talvez, criar um foro de secretários de comunicação, reuniões permanentes, o que seria? Isso já existe e nós isso nós vamos intensificar mais ainda. Não dá para uma pasta ter uma opinião e a bandeira do governo ser a opinião contrária. Então todos terão que caminhar de forma alinhada, com fluxos determinados, com fluxos uniformes. Com que frequência os secretários de comunicação dos 22 ministérios vão se reunir? Eu entendo que essa frequência seja semanal. Não é ainda. Ainda não é. Quando é que começa isso? No próximo mês. Março. Agora já. A SECOM tem alimentado com verbas blogs a favor do governo? Agradeço a pergunta, Fernando. A SECOM, pela sua regulamentação, proíbe qualquer investimento, qualquer real, em qualquer tipo de blog. A SECOM não investiu nenhum real em nenhum blog até o presente momento. O senhor falou no início do programa que espera ficar 8 anos, quase 8 anos na SECOM. Isso significa que o senhor está acreditando que o presidente vai se candidatar à reeleição e vai ser reeleito, estou entendendo? Se ele me perguntar a minha opinião, e eu vou torcer para que ele concorra à reeleição, vou contribuir, vou ajudá-lo, vou atuar de forma intensa para que, caso essa seja a vontade dele, ela se concretize. Secretário Fábio Weingarten, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês e desejo também uma boa semana a todos.